Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quantum 200+, o podcast que transforma médicos em empresários de sucesso. Aqui eu trago pessoas para contar um pouco das suas histórias, desafios, estratégias para vivenciar aí o mundo do empreendedorismo. Nosso objetivo, mostrar que é possível vender, crescer e escalar negócios na área da saúde e que você pode construir a sua liberdade profissional. No episódio de hoje eu tenho o prazer de receber a Débora Calil, que é empresária há 16 anos, sócia fundadora da Global Crédito e da Mira Educação. Prazer muito grande, Débora, receber você aqui. Obrigada, Leti. Uma honra poder contribuir aqui com Duas essa mineiras juntas. Uai. E eu sempre peço para nossa convidada falar uma frase que define a jornada empreendedora dela. E a Débora escolheu: proteja sua confiança. Por que, Débora, essa frase? Por que ela te representa? Então, eu acho que a jornada empreendedora ela é um caminho um pouco solitário, né? Você certamente sentiu isso quando foi aí da sua cadeira de médica para sua cadeira de empreendedora. As pessoas não entendem muito por que você trabalha mais, por que você faz mais, por que você se entrega mais, por que você continua acreditando quando a sua empresa quebra, que foi o que aconteceu comigo lá em 2014. E a única coisa que eu tenho, eu falo muito isso, é a minha confiança, é a minha fé inabalável de que aquilo vai dar certo. Porque todas as coisas, o governo que não te ajuda, são as leis trabalhistas que não te ajudam, muitas vezes as pessoas que trabalham com você. Então, eu brinco também que é um 7-1 todo dia, assim, porque todo dia é um problema. Ou é um problema com o cliente, ou é um problema com imposto, com parceiro, com alguma coisa. E se você não proteger essa confiança, acabou. O que mais te resta, né? Acabou. É só isso. E Débora, quem era a Débora antes de começar a empreender? Por que você começou a empreender? Você já deu um spoiler aí que você quebrou em 2014, a gente chega lá. Mas quem era a Débora antes de tudo isso começar? Leti, eu acho que o empreendedor ele é quem resolve problema, né? E eu sempre fui essa pessoa que resolve o problema. Eu nunca enxerguei o problema, eu nunca enxerguei nada e eu falava assim, não, isso é muito grande para mim, não, isso é muito distante para mim. Talvez um pouco da minha criação, mas eu sempre vi então, assim, o primeiro, quando eu penso assim, quando que começou esse negócio de empreender? Quando eu tinha 14 anos, eu queria uma it bag da época. E aí, eu não sei se você lembra da Vitor Hugo. Uma que era de ladinho, assim. Lembro. Só que assim, menor condição. Minha mãe é funcionária pública, a gente tinha uma vida ok, mas tá louca, né? Anos da minha vida, eu nem entrei na loja, não conseguia saber nem quanto custava. E a coragem de entrar pra saber? Eu era ousada, minha filha. Você já sabia quanto custava, né? Quanto custava, o que eu tinha que fazer. Entrava nas lojas e a minha mãe, tipo assim, tá louca, né? Uma bolsa de luxo com 14 anos, na época era luxo. E aí eu falei, tá bom, o que eu vou precisar fazer pra comprar essa bolsa aqui, gente? E a mãe de uma amiga nossa vendia semijoia. E eu fui conversar com ela, eu falei, como que é isso aí? Ela, não, os brincos e tal, não, eu falei, me dá aqui que eu vou vender. E comecei a vender. E mineiro, família grande, né? 7 tios de um lado, 7 tios do outro. E aí comecei a vender para as tias, para as amigas, não sei o que, e consegui juntar o dinheiro para comprar a minha primeira it bag. E aí eu vejo que eu sempre fui uma pessoa vendedora, porque a gente não vende só aquilo, né? A gente está o tempo inteiro se vendendo a nossa imagem. Não é só o produto que não é só o produto, vende, né? E aí, quando eu me formei na faculdade, eu formei em Relações Internacionais porque eu queria ser diplomata, na época, o meu padrasto me chamou para abrir essa empresa de crédito imobiliário, eu nunca tinha ouvido falar, embora minha mãe seja aposentada, né, gerente de banco aposentada, eu nunca tinha pensado nisso. Mas aí voltou esse negócio de resolver problema, porque o que tinha na empresa para fazer? Resolver problema, e eu gostava daquilo. Então, ali eu tive uma visão, a empresa era pequena, era numa cidade pequena, em Minas, em Lagoa Santa.
Uma cidade, na época, tinha, sei lá, uns 30 mil habitantes. E eu lembro que eu falei, essa empresa aqui vai ser a maior do Brasil. E foi. Quebrou antes, mas foi. 14 anos depois foi. Essa não é a Global Crédito. É a Global Crédito. Em 2023. Então ela quebrou e você reconstruiu ela e fez ela ser a maior empresa. Exato. Quando você entrou para trabalhar, você não fundou, então? Eu fundei porque o meu padrasto tinha acabado de abrir, ele tinha aposentado Entendi. Também na Caixa. E ele falou, vem, assim, sei lá, eu não tava lá no dia 1, mas eu tava no dia 20. E aí, mas não tinha nada ainda. E ele era muito visionário, ele faleceu. Então era um projeto, um MVP, você entrou Exato, nesse momento. exato. Né? As ideias sendo ali discutidas para começar a virar realmente um negócio. Exatamente. E aí ele também, como ele era muito visionário, assim, ele foi abrir outras 2 empresas. Então ele meio que me largou lá. E como eles tinham ido para o interior, né, para descansar e tudo, a minha vida inteira morei em Belo Horizonte, eu falei, gente, eu preciso voltar para Belo Horizonte. E ele falou, eu não vou voltar para Belo Horizonte de jeito nenhum, mas se você arrumar um cliente lá, você pode voltar. Então, que é quando a Dani, minha sócia, entra na história, que foi quando, ao invés de um cliente, eu arrumei 3. Aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque aí ele falou, você pode ir, eu não vou com você, eu não gosto mais de Belo Horizonte e tal. Aí a Dani, minha amiga, minha sócia, ela é minha amiga desde os 7 anos de idade, tem mais de 30 anos que a gente é amiga. E aí ela tinha acabado de se formar em Direito e não estava gostando muito da área também. E eu liguei e falei, Dani, tem um negócio aqui, vem me ajudar e tal. E ela meio sem saber veio e ficou. E ficou, né? Tá aí, há 16 anos. E cresceu junto com a Global Crédito. Você é a mulher do dinheiro, mulher do crédito imobiliário, que fala que criou uma das maiores empresas do Brasil. Vamos falar um pouco de números aí. O que é a Global Crédito e o que você acha que foi assim, fundamental e principalmente de habilidade sua para fazer ela ser a maior empresa? Tá. Uma das maiores, né? Uma das maiores empresas. Em 2023 nós somos o maior volume de contratação no país. Então, hoje, talvez alguém, né? Foram 20 mil contratos, é isso? A gente tem mais de 40 mil contratos de pessoa física. Não é só isso que a gente mexe, mas é mais. E hoje a gente tem mais de 7 bi em contratos É porque o nosso ticket médio é baixo, né? A gente é especialista em Minha Casa Minha Vida. Então, mas a gente tem mais de 7 bi em contratos aí de financiamentos habitacionais. O que é um negócio muito doido, assim, esse negócio do proteja sua confiança, para mim faz muito sentido, porque em 2014 foi a tempestade perfeita no país, né? A construção civil é uma das principais molas do país, então junto com o agronegócio tem ali uma participação muito grande no PIB. E o que aconteceu é que os nossos clientes, que são as construtoras, então o meu cliente, na verdade, não é o cliente pessoa física. Não é o que compra o imóvel Minha Casa Minha Vida, Não, né? eu trato ele, mas porque ele é cliente do meu cliente. É a construtora. A construtora que é minha cliente. Então, muitas construtoras quebraram. Em Minas, a construção civil é muito forte, né? Mas muitas construtoras quebraram na época. Você não tinha crédito. Os clientes estavam sem emprego, porque, né, foi a época do impeachment e tudo. Então, foi a tempestade perfeita. E aí, assim, o que te fez continuar? Não sei, eu sabia que aquilo ia dar certo. Eu sabia que aquilo tinha que dar certo. Que eu ia pegar, ia fazer e aquilo ia dar certo. E, assim, é persistência, né, Leti? Porque são 14 anos. Você vai falar, então tá bom, então agora você aprendeu e nunca mais você vai passar por nenhum problema? Claro que eu vou. Que não. Claro que eu vou. E vai piorando, né? Vai aumentando. Vai aumentando o nível deles, né, de problema. Mas você falou aí que quebrou, né? O que contribuiu para isso? Eu tenho certeza que se depois disso a Global Crédito virou uma das maiores empresas do país, o que aconteceu para que ela quebrasse e o que você aprendeu com isso, que eu acho que é o mais importante, Com né? certeza. Assim, geralmente empresários que já quebraram, eles têm muito a ensinar. O que você mais aprendeu e o que também contribuiu para quebrar, né? Tá.
Assim, o cenário realmente foi um caos. Mas eu tenho comigo, né, e aí eu concordo quando você diz que o mais importante é o que você aprendeu com isso, porque beleza, tava todo mundo nesse caos. Por que alguns quebraram e outros não? E outros cresceram absurdamente exatamente. Depois disso, né? Então tem alguma coisa aí. O que eu aprendi nessa época é que para você ser empresário, o jogo é outro. Até ali, por exemplo, eu sofria para demitir pessoas, eu sofria... mas então você ficou fria? Não é isso, é que você começa a pensar com a cabeça do empresário. O empresário, para ele ajudar o maior número de pessoas possível, ele precisa ter mais lucro. Precisa tomar decisões difíceis. Precisa tomar decisões difíceis, precisa ter conversas difíceis, precisa ter, e assim, conversas difíceis todos os dias. Precisa se autorresponsabilizar pelas coisas, porque ninguém vai vir te salvar. Não vai ter um cliente que vai chegar e bater lá na sua porta e falar assim, nossa, que lindo isso que você tá fazendo. E, assim, até acontece, mas, gente, não é. Nossa, sua missão é incrível, tá aqui, ó, um cheque. Exato. Toma pra aqui. te salvar. Adorei. Não é assim, né? Não é. O tempo inteiro o povo achando que você... E assim, algumas coisas que eu aprendi. Você tem que entregar mais. Ah, mas então você não entregava? Eu entregava, mas... você tem que entregar muito mais do que o necessário. Você não pode ser uma commodity na vida do seu cliente. Você tem que agregar valor. Então, tem, sei lá, 5.000 empresas fazendo o que a gente faz hoje. Tá bom, mas então como que eu vou agregar valor com o meu cliente? Qual mais problema dele eu vou resolver junto? E eu ter vindo, logo depois que a gente quebrou, eu vim cuidar da empresa em São Paulo. Então, eu ter vindo para São Paulo também foi um grande aprendizado. Porque eu também tive que recomeçar do zero. Aqui ninguém me conhecia, aqui a gente não tinha cliente ainda. Então, foram 2 momentos bem difíceis, mas eu acredito muito, como a tradição zen budista fala, que a dor é veículo de consciência. E aí, através dessa dor, eu consegui ter consciência de várias questões. E, em primeiro lugar, gente, é você. Porque a sua empresa vai ser do tamanho que você sempre. Exato. Eu sempre falo isso. O medo tá primeiro na nossa cabeça, a dificuldade de tomar decisão está na nossa cabeça, o não está na nossa cabeça, o desafio, qualquer coisa. E o crescimento também, o resultado, tá tudo aqui dentro. Então, o quanto você se dedica, se propõe, é ousado e busca ir além. Eu acho até que a gente pode trazer esse momento aqui, Débora, que você está colocando, para a gente pensar um pouco também sobre o como às vezes a gente se acostuma com, tá bom, tá dando certo, o mercado é bom, você se acomoda, o mercado é bom. Eu trabalho numa coisa que, como é emprestar dinheiro, crédito imobiliário, como que esse mercado não é bom? Então aí você pode se acostumar e falar assim, não preciso me esforçar muito, não preciso fazer demais, não preciso inovar. Só que vai ter uma pessoa nesse mesmo mercado que vai fazer isso, que responde um pouco aquilo que você falou. Algumas pessoas quebraram e realmente ficaram quebradas, não se regueram e nem se tornaram uma das maiores. E tem e aí tem os diferenciais, né? Que o que você faz com o que você aprendeu e como você busca ser cada vez melhor e fazer, né, mais, não só mais do mesmo, mas fazer muito mais, diferente, inovar. Sim, exato. E eu gosto muito quando você fala isso da gente conversando, falando assim, que a gente é do tamanho a nossa empresa é do nosso tamanho. Porque muitas vezes fica parecendo assim, que existe uma bala de prata, que existe um pulo do gato. Assim, nos ambientes que a gente convive, com os empresários que a gente convive, nas mentorias que eu faço, o que eu vejo é que cada vez mais eu me construo para eu ser uma pessoa melhor, para eu conseguir ser maior, e a partir disso os meus empreendimentos também são maiores. Porque você começa a acessar outras mentalidades e não é uma regra, porque se tivesse um playbook de empreendedorismo, nesse mercado o playbook é esse, para esse aqui é esse daqui, seria muito simples, todo mundo ia seguir, ia ser maravilhoso, mas não é assim. Só que quando você tá nesse ambiente, são tantas trocas que a gente tem,
que às vezes uma coisa que você escuta te faz pensar diferente, te faz olhar para uma coisa diferente no seu negócio, te faz questionar alguma coisa, e aí você vai crescendo o seu preparo, a sua mentalidade, você se prepara de uma outra forma. E o resultado, ele acaba sendo outro, né, do negócio. Exato. O resultado acaba sendo a consequência, né? E como é bom a gente estar nesses ambientes em mentorias, né? Que foi como a gente se conheceu, inclusive. Exato. Porque se acelera muito, né? E no nosso jogo, assim, claro, eu tô aí há 16 anos nesse jogo do empreendedorismo, mas certamente eu economizei muito tempo estando ao lado de pessoas que já chegaram no próximo nível, né? Então, quando você realmente escolhe um mentor, eu acho que o principal é que você escolhe ganhar tempo, assim, você compra tempo. Diria que você compra tempo. Com certeza. E o que você considera, assim, que foi uma habilidade que você precisou desenvolver logo que você começou a empreender, que foi fundamental, assim, pro início? Você já era vendedora, pelo que você me disse, mas de tudo que você tinha que fazer lá no começo mesmo, qual habilidade foi fundamental? Eu acho que uma coisa que eu não tinha, que eu tive que desenvolver, foi a organização. Porque eu nunca fui uma pessoa muito organizada. Eu também não, mas tive que desenvolver, né? Não é uma opção. Não é, porque aí você começa a ter que... Eu ainda não sou 100% organizada, mas assim, sou muito... E eu acho que é muito isso também, né, Leti? É você se autoconhecer, entender qual habilidade eu preciso desenvolver e, a partir dessa autoconsciência, ir trabalhando todos os dias um pouquinho mais. Porque 100% pronta a gente nunca vai estar, né? Nunca vai estar. E aí, eu acho que a organização, ela é bem meio que contraintuitiva, assim, no meu perfil, sabe? Eu sou um perfil mais executor, mais de fazer mesmo, mais dinâmico, exato. Bem o vermelhinho lá do DISC, sabe? E... uma outra coisa também que eu tive que desenvolver foi a comunicação assertiva, porque eu nunca tive problema com conversas difíceis. A minha mãe é psicanalista, embora seja funcionária pública, ela era psicanalista por formação. Então, não sei se por isso, pela minha personalidade, enfim, eu nunca tive problemas com conversas difíceis, com embate, com falar a verdade. Então, isso também vem muito do meu perfil, né? Eu prefiro correr o risco de que você não goste de mim a não te falar a verdade. Eu também. E eu prefiro ouvir a verdade. Sempre. Total! Por mais que não seja a verdade que eu goste, por mais que eu vá ficar chateada, eu sempre prefiro a verdade. Total. Acho que é melhor você lidar com isso do que lidar com a desinformação, porque você consegue resolver da melhor forma possível, tomar melhores decisões, né? Total. Independente se vai doer agora, mas pelo menos o estrago pode ser menor. Exato. Ou o crescimento pode ser maior quando a gente encara também a verdade. Essa questão de comunicação, você trouxe isso, né? E de organização, mas também de comunicação assertiva. Eu acho que é um desafio muito grande, não só para o empreendedor, mas para as pessoas. Você teve uma facilidade, que foi o fato da sua mãe talvez trazer isso para o ambiente familiar de vocês. Mas a verdade é que pro ser humano, isso é muito difícil. É difícil a gente falar não. É difícil muitas vezes a gente falar a verdade. Sim. E por conta disso, às vezes a comunicação ela fica com muitos ruídos, né? E isso pode prejudicar numa contratação, num feedback, num treinamento, num relacionamento, numa parceria de sócios em diversas questões. Às vezes isso também atrapalha a pessoa de crescer, de seguir adiante, né? Eu acho que a habilidade é uma comunicação muito importante também pra gente desenvolver. Eu acho, e aí, no meu caso específico, como eu não tinha problema com embate, com falar a verdade, eu soava um pouco agressiva. E eu já tenho esse perfil mais executor, mais eu vou mesmo pra cima das coisas, resolvo. Então, muitas vezes parecia, mesmo que eu não quisesse, parecia que eu estava sendo agressiva, e eu não estava. Então, isso é uma coisa que eu tenho que me trabalhar muito, mas eu me trabalhei principalmente quando eu comecei a entender que o meu colaborador, o meu cliente, eles não necessariamente têm o mesmo nível de consciência que eu tenho.
eles não necessariamente têm que ter paciência, enfim, são pessoas... Não precisam tolerar, eles não são obrigados a tolerar o seu jeito, né? Então você tem que ser, é você que precisa se adaptar, na verdade. Exatamente, eu que sou a adulta aqui, eu que sou a pessoa autorresponsável, a interessada do que o negócio dê certo. Exato. Então, eu acho que a comunicação é muito isso, assim. Por que você... Eu acho que a responsabilidade é de quem comunica. Então, porque eu já falei 500 vezes. Meu filho, então você está falando errado. Então, não te entenderam, exato. Avalia se o problema não está, né, na sua comunicação. E eu acho que até para vendas, né, que Super. é o pilar mais importante que a gente tem aí dos negócios. É fundamental. A comunicação, você não vai conseguir vender se isso não for algo alinhado. Até porque você precisa entender como o outro se comunica, como ele entende, qual é a linguagem dele, para você conseguir vender para ele. As pessoas são completamente diferentes. A gente precisa entender de pessoas também para vender, e aí entra de novo na questão da comunicação. Tirando a questão de ter quebrado, né, que a gente já discutiu aqui alguns porquês, pode pensar em qualquer momento da sua jornada, qual você considera ter sido o maior erro que você já cometeu empreendendo, né? Então, eu já cometi vários erros, mas eu não sei, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, o empreendedor ele pega o erro e ele ressignifica, ele aprende a partir daquilo e sobe mais um degrau. Então, sei lá, eu tive erro de escolha de sócio, eu tive erro de manter pessoas por muito tempo que eu já via que não estava ali alinhada à cultura. Eu já tive erro de não demitir cliente, porque se você não escolhe seu cliente, você é escolhido por ele. Mas eu acho que todos esses erros, eles vão construindo, eles vão te forjando para que você seja uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, o empreendedor ele não pode ser frágil. Como se a gente fosse construindo uma casca, né? Uma armadura. Você vai ficando mais forte, menos frágil para aquilo. A primeira vez que você tinha que demitir uma pessoa e não conseguiu e passou tempo demais, aquilo te machucou, te feriu, mas aí vira uma casca, cicatriza e para aquilo não dói mais, aquela situação não te dói mais. E aí você vai, né, evoluindo e superando muitos desafios que de novo voltam na gente, sobre como a gente lida com as coisas e o quanto a gente precisa se superar e o tempo todo proteger a sua confiança. Isso que você falou é bem interessante, porque aqui a gente precisa fortalecer as nossas habilidades, aquilo que a gente já é muito bom. E sempre lembrar disso. Aquilo que a gente é vulnerável é bom também, porque é onde a gente pode fazer ajustes para crescer, mas potencializar aquilo que a gente já é muito bom. Com certeza. Sempre reforçar isso, né? E aí você só consegue isso através do autoconhecimento, né, Leti? A gente volta no se construir para construir uma empresa de sucesso. Porque se eu não me autoconheço, como que eu vou saber em que eu sou bom? Quais as minhas fragilidades? Quais são as minhas ameaças, as minhas oportunidades? Então, por exemplo, na Mira Educação, essa minha sócia lá de muito tempo atrás, nós duas, a partir de algumas situações que a vida nos trouxe bem complicadas, também bem complexas, pensamos que seria a missão mesmo da nossa vida, desenvolver pessoas, encorajar mulheres. E aí, nessa já foi um pouco mais fácil, porque a gente já se autoconhecia mais, a gente já sabia mais o que cada uma era boa, e a gente se complementa muito. Então, a gente fala que eu sou mais o porta para fora e ela é mais o porta para dentro. E dá super certo. Mas por que a gente sabe isso hoje? Porque poderia, né, a gente poderia se cobrar o contrário. Poderia falar, não, você só fica aí pensando nessas ideias malucas, que sou eu. E eu poderia falar, você não vai
Você não sai, não fala com ninguém. Não fala com o povo, não conversa. Então, também é sobre isso, assim, também é o conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, né? Porque a partir do momento que eu me conheço, eu também te conheço. Eu também consigo te entender melhor porque eu me entendo. Então, um ponto que eu acho que para qualquer pessoa, mas para o empreendedor, ele não pode se dar o luxo de não fazer esse autoconhecer. E querendo ou não, você vai sendo obrigado, eu acho, Vai. né? Você vai sendo empurrado vai. pelas etapas, porque ou você mergulha nisso, ou você vai escada abaixo. Não tem jeito, né? Mesmo. Vai ladeira abaixo. É isso mesmo. Porque, enfim, é extremamente desafiador o que você falou. O tempo todo, é todo dia problema. E tem pessoas que às vezes não têm esse perfil, né? O meu sócio, ele fala, as pessoas perguntam, o que você é? Eu sou RP. Relações públicas, não, resolvo problemas. Então, assim, acho que cada um, e essa questão até de sociedade, esse olhar também, né? Eu acho que é interessante as pessoas terem, na hora de fazer a escolha de quem vai ser meu sócio, às vezes de desfazer uma sociedade, porque às vezes isso pode ser o que está travando o crescimento do negócio. Porque se você escolhe por amizade, por afinidade, e não é um ciclo de amizades, não é uma família, empresa é negócio e as coisas precisam funcionar e entregar resultado. E às vezes as pessoas erram um pouco, né, na hora de escolher uma sociedade. O que você acha que é fundamental para isso, Débora? Valores, eu tenho certeza. Os valores, a gente pode pensar diferente, a gente pode agir diferente, pode várias coisas, mas os valores têm que ser os mesmos, senão não vai dar certo. Não é família, concordo com você, mas é como se fosse... Mas é um relacionamento, um casamento. Como se fosse um casamento. Só que é pior que o casamento, porque o casamento ainda tem a parte boa ali. A sociedade, sim, claro, você vai ter muita parte boa também, à medida em que você vai conquistando as coisas, resultados, né? Mas assim, problema o tempo inteiro. É muito. Não tem aquele dia que você relaxa e fala assim, hoje vai dar só pra hoje eu vou ali tomar um sol na piscina. Vou esquecer o meu CNPJ, esquecer meu nome, quem eu sou, não dá. Você esquece seu nome, quem você é, mas CNPJ você não esquece. É uma loucura isso, né? Loucura. Só que aí, assim, aí se te perguntam, por que você quis isso? Não sei se eu sei explicar. Eu acho que acontece, né? Eu acho que é sempre um foguinho que tem dentro da gente, desde sempre, mesmo, desde que a gente é pequeno. Porque assim, na hora que a gente para olhar para o lado, não tem uma quantidade gigante de empresários. Eu tava até falando com o meu sócio mais cedo de uma situação que aconteceu e um médico me mandou uma mensagem e eu respondi e eu fiz uma pergunta e a resposta dele me deixou assim, eu falei, gente, será? Porque eu escrevi tão mal, me comuniquei tão mal que ele escreveu uma coisa tão nada a ver. E aí ele falou assim, por isso que tem os médicos que trabalham para outros médicos e aqueles que empreendem, pela questão de visão, de várias outras coisas, né? E eu acho que quem tem esse foguinho de empreender, de aceitar desafios, não é nem sobre a questão de resolver problemas, mas é a questão de você desafiar você mesmo, de você ter jogo de cintura para isso, ter estômago para isso, porque você vai ser desafiado o tempo todo a encontrar a sua melhor versão, que aí entra de novo na questão do autoconhecimento, né? Que você tem que se expor. Você vai se expor para sua equipe, para o seu time, para os seus clientes, você vai se expor na internet, porque hoje é inviável a gente não se comunicar, né? Sim. Meu perfil pessoal, ele era quietinho até pouco tempo atrás. E aí chega o momento do que a gente está se propondo a fazer no negócio, que é ajudar outros empresários. Sim. A gente não tem opção a não ser se comunicar, se expor, mostrar um pouco da nossa vida. Porque a gente que é sério, se a gente não mostra o que não é sério, o empreendedor de pau que tá lá na internet falando o dia inteiro, né? Porque ele tem tempo. Hoje eu tava numa reunião com um time de marketing e dentre algumas frases que saíram na reunião, que são frases muito boas, uma que eu falei você não precisa ser tão bom assim. Sim! Porque se você só se mostrar que é o melhor e que é tão bom já é suficiente, hoje você não precisa ser. Exato. Se você mostra que é muito bom, que é melhor, você já ganha de quem é melhor, isso mesmo. né? Então, é isso mesmo. E falando um pouco da questão de
de educação empresarial, você está inserida nesse ambiente, também tem esse objetivo hoje, né, nos negócios. Por que é tão importante, Débora, para o empresário? Porque eu vejo que às vezes ainda tem muito. Talvez a pessoa ainda não se enxergue como empresário, né? Ela tem um CNPJ, ela tem um negócio, ela tem uma clínica, ela tem um consultório, às vezes atende por convênio, às vezes faz alguma outra coisa. Mas eu penso que provavelmente ela não se enxerga como um empresário. Mas por que as pessoas têm tanto medo de tomar decisões pensando em vou investir em educação empresarial que vai virar a chave do meu negócio? Por quê? Na sua visão. Uma ótima pergunta. Eu acho, Leti, que porque popularizou-se demais meio que um coach, vamos falar assim, de muitas promessas que não se concretizaram. E, assim, a nossa geração, a minha empresa, em 2023, quando foi a maior do Brasil, o meu Instagram era fechado. Então, ninguém nem sabia. Ou seja, você que pode ensinar muitas pessoas, ninguém nem sabia quem era dela. Ninguém nem sabia. Tipo, tava lá fechado, tinha 3 pessoas no Instagram. Então, eu acho que é um pouco dessa banalização no digital, né? No digital. E agora eu acho que o que eu sinto é que vem aí uma onda de profissionais que entenderam isso, que entenderam que, olha, não é o seu perfil, beleza, você não gosta de mostrar a sua vida, não era o que você queria estar fazendo, mas para você ajudar as pessoas, você vai ter que fazer isso. Porque as pessoas vão se conectar com pessoas, as pessoas só vão se conectar com você se você mostrar, as pessoas só vão te conhecer se você aparecer, e para você não deixar o seu cliente ir lá aprender com quem nunca fez nada, porque hoje a gente fala que tem 3 principais furos no balde, assim, em qualquer negócio, né? Que é vendas, modelo de negócio e equipe. Hoje, provavelmente, eu tenho certeza que você sabe entrar numa clínica e falar: olha, gente, esse negócio aqui... O problema tá aqui. Esse que é o problema. Por quê? Porque você passou por isso. Você também teve uma fase difícil na sua clínica quando você saiu ali da sua cadeira de médica para ir para empreendedora. Você também sofreu isso. Então, hoje você sabe, você tá na arena, você tá no dia a dia. Eu também sei fazer isso. Então, eu acho que um dos motivos é esse. E um outro motivo é que a pessoa não acredita nela mesma. É aí que eu acho. Sabe por quê? Porque eu penso assim, quando você se propõe a buscar uma educação empresarial, um mentor, você sabe que essa pessoa vai te dar a direção, vai apontar para você os pontos, os lugares para onde você tem que olhar, para onde você tem que mexer, o que precisa ser feito. Mas daí a pessoa fazer... E você tem que ter coragem, né? Você tem que ter coragem, porque vai mudar muita coisa, vai mexer muita coisa. Você começa a falar de pessoas, de cultura, de time, você entra num lugar que não tem cultura, que quem criou a cultura daquela empresa foram a própria equipe, os funcionários, aquele funcionário que é mais forte, né? Que tem um perfil mais influente, e não é a cultura da empresa. E quando você começa a construir tudo isso, é natural que pessoas vão ficar, pessoas vão sair, pessoas vão se incomodar. Você começa a crescer e o seu ambiente, seja médico, seja o que for, vai começar a falar assim: ah, mas aquele ali agora é marqueteiro, agora é vendedor, virou blogueiro, só pensa em dinheiro, né? De novo, proteger essa confiança. Exato. Porque vai todo mundo falar mal. Exato. E vocês médicos sofrem muito com isso, né? Eu vejo, assim, tem muitos amigos médicos que, primeiro, meio que vocês não podem vender, porque, nossa, você tá pensando em vender? Gente, é a pessoa que mais você tem que pagar. É a pessoa que vai cuidar da sua saúde. Exatamente. Tipo, peraí, sabe? Ah, tá bom, você divide de 12 vezes um iPhone e você não vai lá no médico e divide de 12 vezes o tratamento, uai? Eu falo quantas vezes o seu paciente que vai chorar com você ou que vai falar que não tenho dinheiro para pagar o tratamento, ele tá te respondendo de um iPhone. 17. Como ele não tem? Exatamente. Né? As pessoas têm. E, na verdade, eu acho que é mais uma mentalidade que o médico traz, que ele carrega
ao longo da vida, né? De que a gente estuda e trabalha assim, a gente vai ter o nosso salário, mas que vender é algo ruim, que é como se você estivesse fazendo mal, extorquindo alguém. Só que o que eu falo assim, tem uma coisa mais gostosa do que comprar, independente se é pra você, se é pra dar um presente, se é pra receber alguém em casa, comprar as coisas pro jantar. Tem alguma coisa mais gostosa do que comprar? Tirando eu que gosto muito de vender, mas pra mim tá páreo comprar e vender. Tá bem ali, tá bem ali. Não tem. Então, se a gente gosta muito de comprar, sim, tem alguém que também vai gostar de comprar de você. Ela vai ficar feliz, porque às vezes é o que ela tá buscando há tanto tempo, é o que ela quer, é o que ela precisa. E na hora que ela encontra um profissional, um atendimento que ela espera, o ambiente, o acolhimento, o encantamento, tudo isso, como ela não vai ficar feliz de comprar de você? sim. Então, são questões que a gente vai trazendo dentro da nossa mente que vão boicotando e impedindo que a gente tome essa decisão, mas eu penso muito que o problema não é, sabe por que eu acho que não é investir no conhecimento? Porque investir no conhecimento técnico, ou seja, eu vou fazer um curso da minha área, da minha especialização, aí você faz mais um, aí você faz mais 3, aí você faz mais 5. Só que isso não vai te tirar da sua zona de conforto. Não vai. Não vai te provocar a fazer nada diferente do que você já faz. Exatamente. É mais do mesmo. Exatamente. Agora, se você investe o seu tempo e o seu dinheiro num conhecimento que você vai precisar mudar coisas, aí você já fica assim, não sei não. Acho que não. Depois, exato. E a pessoa às vezes até acredita, confia em você, mas ela não confia que ela vai fazer o que precisa ser feito, que é isso que você está dizendo. E a gente precisa também ter a coragem de se colocar vulnerável, né? Quando eu entrei na primeira mentoria, que foi o Class, eu fui com o coração muito aberto, de assim, gente, o que eu tiver que aprender aqui, eu vou aprender. E eu vi 1 milhão de vulnerabilidades que eu tinha, e graças a Deus, que bom! Porque as pessoas ficam achando que é ruim alguém apontar uma vulnerabilidade em você. Gente, nós estamos cheios de ponto cego. Exatamente. Sabe? Que bom alguém mais experiente que você falar: ô, minha filha, olha ali, ó, você tá errando nisso aqui. Gente, mas ela é muito mineira pra falar, né? Olha só, eu sou mineira, mas acho que eu já perdi o meu sotaque. Essa minha filha foi maravilhosa. Não, pior que eu fico tentando puxar, porque eu tô aqui há tanto tempo que o povo já não fala que eu não tenho mais. Mas vai, pode falar, minha filha. Não, e eu acho isso muito bom, assim, essa coragem da gente se colocar vulnerável, né? Porque é só a partir daí que eu cresço. É quando eu enxergo o meu ponto cego, é quando eu enxergo um ponto cego que eu descobri numa imersão também, que abriu muito os meus olhos, assim. Eu sou uma pessoa muito independente. Geralmente a nossa sombra e a nossa luz estão bem ali, né? Eu sou uma pessoa muito independente, sempre fui e tal. Só que essa independência toda minha me impedia de pedir ajuda. E eu descobri isso há pouco tempo, assim, sei lá, 2 anos, talvez menos. Eu me colocava tão independente, eu consigo fazer e resolver tudo sozinha, que eu não levantava a mão para pedir ajuda. Para falar, gente, isso aqui eu não dou conta. Para delegar, para dividir. Para dividir, eu ficava tipo assim, não, pode deixar que isso aqui eu resolvo. Aí eu tava morrendo, eu tava completamente exaurida, mas eu não levantava a mão e falava assim, gente, eu preciso de ajuda. Isso não vai te fazer menos independente. Mas às vezes pra gente traz a sensação de, eu sou fraca, eu vou assumir que eu não sou boa o suficiente, eu vou dar conta, eu preciso dar conta. Exatamente, né? Só que aí eu preciso ver o meu ponto cego, eu preciso ter a coragem de falar, não, peraí, o que eu tô fazendo de errado? Porque se eu tô aqui com essas pessoas e as 3 não estão enxergando que eu preciso de ajuda, o erro deve estar em mim. Então, é muito essa coragem de você se colocar vulnerável, de você enxergar o seu ponto cego. E que bom se tiver alguém para te falar isso. Que bom mesmo, né? E eu falo que é uma questão até de maturidade, porque assim, é difícil as pessoas estarem abertas e prontas para que alguém te aponte o dedo para não só um ponto cego, uma vulnerabilidade, mas às vezes uma falha, algo que você está deixando de fazer ou que você deveria deixar de fazer.
E assim, eu tenho muito isso, assim, eu não vou dizer que me falou e eu não, eu gosto de tudo que me falam e eu encaro de boa. Não necessariamente eu gosto, às vezes eu não gosto, não. Mas eu falo assim, falou que é isso que eu tenho que fazer. E em teoria, essa pessoa que eu escolhi para me direcionar, se ela falou, eu vou ser obediente e vou fazer. E vou seguir. Então... o filtro ele tem que vir antes, né? O filtro vem, na minha visão, assim, quem que é o seu mentor? Então, filtra o seu mentor. Ele tem os valores parecidos com o seu? Porque também você não vai querer... Por exemplo, eu não ia querer um mentor do ganha a qualquer custo. Para mim, precisam ter algumas outras prioridades ali junto. Então, eu filtrei. São os valores que eu acredito. É essa pessoa que tem... Enfim, deu match aqui comigo. A partir do filtro que você fez e que você confiou, é muito isso que você disse. Confia no processo. Porque... Faz gostando ou não. Porque se for você fazer igual, não precisava, uai. Exato, né? Não precisava. Não, falou isso, mas eu não concordo, eu não gostei, eu vou continuar fazendo desse mesmo jeito, então não serve. E eu acho que muitas vezes, assim, pelo menos eu aprendo muito observando também. Né? Eu acho que eu não preciso esperar o tempo todo que a pessoa venha e me fale algo. Então eu observo muito, observo as pessoas, observo no ambiente, observe como elas fazem, como elas se comportam. E às vezes isso também já te faz virar muitas chaves em você mesmo. Com certeza. Principalmente se você está aberto a prestar atenção e falar assim, olha só que interessante isso. E se eu fizesse desse jeito? Se eu mudasse tal coisa? Então, acho que se a gente realmente está aberto a aprender, a evoluir, a gente aprende ensinando, a gente aprende observando, a gente aprende perguntando, ouvindo. Né? Tem vários caminhos aí pra gente evoluir. E o empreendedorismo ele exige isso da gente. Assim, não tem, eu construí a maior empresa do mundo. Parabéns, próximo. Exato, nem parabéns. Qual é a próxima maior que você vai construir, né? Às vezes nem isso, né? E tá tudo bem também, porque a gente é movido a desafio, né? A gente quer desafios. Então, agora tô de novo, né? Construindo a nossa empresa de educação. Já conseguimos alguns feitos que a gente considera bem relevantes, mas estamos caminhando. E vamos continuar caminhando. Desafio após desafio, né? E sempre que você começa um novo negócio, mesmo que os seus outros negócios, seu negócio anterior já estejam em patamares, né, mais altos, quando você começa de novo, pequenininho e com desafios diferentes, e por isso que a gente precisa estar sempre aí no desconforto para conseguir esse crescimento. Né? É isso mesmo. E, Débora, eu sempre gosto de perguntar, quando a gente vai chegando perto do fim, sobre sucesso. Qual mentira falaram pra você sobre sucesso que você só foi descobrir lá na frente? Que não era bem aquilo, que não era uma verdade. Eu acho que... Talvez que... É que não sei se me falaram, mas eu em algum momento da minha vida pensei que sucesso era só sobre prosperidade financeira. E ficou muito claro que não é. Eu acho que sucesso hoje, assim, né, até complementando aqui, se eu puder, a pergunta, é eu ter paz. E isso não se compra. É o ter paz em meio ao caos, né? Porque as coisas elas não estarão tranquilas se você empreende. Mas é ter a tranquilidade de deitar a cabeça e conseguir dormir, mesmo num dia cheio de problema, mesmo sabendo que tem pendência para amanhã, mesmo sabendo que às vezes naquele mês ficou no negativo caixa da empresa, que você pegou um empréstimo, e, né? E vambora! E vambora! Mas eu acho que realmente não pode ser só o dinheiro. Não é só pelo dinheiro você não continua. Porque chega uma hora que também é mais do mesmo, né? Você vai ganhar mais dinheiro para quê? Você vai fazer... Se essa for a sua única motivação, chega uma hora que você atinge um patamar financeiro que você fala assim, tá, mas para quê? O que vai mudar aqui para mim? E é muito vazio, né? Tá bom. Exatamente. Eu vim aqui só para ter uma vida mais confortável. Isso, né, não...
Não sei, a gente não deve ter tempo para isso, mas eu entro mais ali numa linha mais filosófica acredito muito que a gente veio aqui para crescer como ser humano. Então, se eu puder ser fator de soma na vida das pessoas, das quais eu participo, se eu puder, através do meu trabalho, levar o amor, mas não é amor romântico que eu estou dizendo, o amor que Cristo nos ensina mesmo, de amar o próximo como a ti mesmo, e que ele fala mais uns aos outros, como eu vos amei, esse amor de ter esse olhar, de ter essa compaixão, de poder ajudar qualquer pessoa, de escutar. A gente estava falando de comunicação muitas vezes é você escutar também, a gente não escuta o outro. A gente está falando ali, e você quer responder o que a pessoa te falou, e você quer falar que você também teve a mesma coisa. E quando você falou de observar, eu acho isso uma sabedoria. Eu acho isso uma virtude muito bonita, porque eu, por muitas vezes, preciso não, peraí, observa mais. Eu aprendi ao longo da minha vida mais errando mesmo do que observando o erro dos outros. Eu acho uma virtude muito louvável a pessoa conseguir observar e aprender a partir da observação do erro alheio. Assim, eu me considero uma boa ouvinte. Não vou dizer que às vezes não dá essa vontade de atropelar. Eu falo que, inclusive, numa relação de vendas, numa negociação, esse é o ponto-chave crucial do início. A gente precisa ouvir. Se a gente consegue colocar uma escuta aberta por 2 minutos para ouvir a expectativa, a dor do outro, ele vai te dar tanta informação. E às vezes a gente, na nossa ânsia de eu já sei o que ele precisa, já sei o que eu vou falar. Sim. A gente atropela, impede a pessoa de trazer informações que às vezes são valiosas, né? Total. Que ela fala livremente. Eu acredito, né? Considero que eu tenho uma boa escutativa, mas reconheço que às vezes dá essa vontade de sair falando, de atropelar. Sim. Mas são pontos que a gente precisa, né, se trabalhar. E eu me identifico muito com isso. Assim, eu acho que para mim, o sucesso tem muito de eu superar cada vez mais os meus desafios e de me melhorar e de evoluir. E eu digo evoluir não só profissionalmente ou empreendendo em termos financeiros, mas de evoluir a minha construção aqui nesse mundo, de me entender. Porque eu acho que dessa forma a gente consegue contribuir com as outras pessoas para que elas também se conheçam, se permitam isso, porque eu acho que é desafiador a gente conhecer a gente mesmo, não é nada simples. É uma das maiores falácias, né? Não, eu me conheço. Você não se conhece. Imagina! Nem quem pratica o autoconhecimento a vida inteira, há muitos anos, infelizmente vai a partir dessa vida sem se conhecer. Totalmente. Porque a gente não consegue acessar tudo do nosso cérebro, tudo que está lá no nosso subconsciente, mas se a gente se esforça para acessar um pouquinho que seja a cada dia, a gente melhora e evolui numa proporção muito grande, né? E para a gente finalizar, a última pergunta, se você pudesse deixar um recado, uma sugestão para um médico que está começando a empreender, 30 segundinhos aí de dica de recado, mas pode estender mais se precisar. Qual que é? Para um médico que está começando a empreender, eu diria que ele precisa aprender a vender. Realmente, todos os médicos que eu conheço que sentaram na cadeira do vendedor, eles foram bem-sucedidos. Acho que seria isso. E vendas... Em qualquer empreendimento, é o pulmão da empresa. Em qualquer segmento, né? E vocês, médicos, mais ainda, gente. Vocês mexem com o bem mais precioso da pessoa. E quando a gente entende que vender também é algo natural, claro, tem processo, tem técnica, como tudo que a gente aprende na vida. Mas é algo natural, a gente pode deixar isso acontecer de forma natural. E ele tá vendendo também. Eu tô dando plantão, você tá vendendo seu tempo. Vendendo a sua hora, se você atende por convênio, tá vendendo a sua hora, tá sempre vendendo. A única diferença é que você vai ter um atendimento pior, porque o convênio não vai te pagar o tanto que você precisa. Vai te possibilitar. Se a gente pensar por esse lado, você falou uma coisa aqui que eu pensei e que é fantástico, né? Na verdade, as pessoas têm medo de vender e de cobrar um valor mais alto, e às vezes tem paciente, às vezes eu tô falando sobre isso no meu perfil, aí vem, não é nem paciente,
paciente, porque paciente mesmo não faz. Não. Mas enfim, os haters que tem na internet aí falam que absurdo. E aí no SUS você atende, cobra isso. Mas para pensar, a gente estuda há muitos anos, se forma, especializa, aprende. E se você está atendendo num convênio ou atendendo de uma outra forma que não te possibilite um atendimento, que você vai se dedicar por 1 hora, por mais tempo, você vai conseguir atender esse paciente depois para tirar dúvida, quando ele mandar dúvida no WhatsApp, você está entregando um serviço pior, você está vendendo muito pior. Você está vendendo do mesmo jeito. A pessoa não tem o seu melhor ali. Ela não tem, você atende ela por 15 minutos, você passa alguma coisa, ela não tem o seu melhor. Às vezes ela sai dali e ela não tem o problema dela resolvido. Então, a gente vai ser melhor se a gente puder, de certa forma, entregar um atendimento melhor. Infelizmente, não tem como fazer isso numa consulta de convênio. Não tem, é inviável. Porque você tem que fazer volume. Se você tem que fazer volume, você já não tem um tempo tão infinito assim. Então, você precisa... de certa forma, você não consegue entregar o seu melhor. É isso, a diferença você vai vender o seu tempo do mesmo jeito, mas aí você vai vender e vai entregar a qualidade. Então, o que é caro, o que é barato? Não existe isso, tipo, existe... eu vou cuidar da minha saúde, então isso aqui vai me economizar, sei lá, dor, anos de vida, não sei, mas para mim, a grande maior parte das vezes a saúde é barato, gente. E às vezes a gente que está inserido no contexto do que a gente faz, às vezes a gente não valoriza, né? Porque assim, eu já sei qual é o tratamento, eu já sei qual é a solução, mas para o nosso cliente, e aí não estou falando só para médico, paciente, para o nosso cliente, o que a gente faz não é nada óbvio para ele. Exatamente. O conhecimento que a gente tem não é nada óbvio para ele. Às vezes ele tem medo de muita coisa e a nossa informação, o nosso atendimento, a nossa solução é tudo que ele quer e que ele precisa na vida, né? E é natural, a gente que já tem esse conhecimento, achar que é óbvio, achar que realmente não tem um valor tão grande assim, mas para o outro tem. E eu preciso pensar com a cabeça do outro no negócio, com a cabeça do cliente, não com a minha cabeça. Exatamente. Né? É isso, então estamos chegando aqui ao fim desse episódio. Débora, adorei te receber, o nosso papo foi muito bom. Falei demais. Mineiro fala, né, gente? Mineiro é bom de papo, né? Nossa Senhora! É muito bom. Adorei, foi ótimo e tenho certeza que vai inspirar muita gente que acompanhou aqui esse nosso conteúdo. Vai. E que te faça tomar melhores decisões, que te dê coragem para fortalecer a sua confiança, para proteger a sua confiança, valorizar aquilo que você é muito bom, mas lembrando que se você não vender, que se não tiver cliente na sua frente para atender, de nada serve tudo isso, né? É isso mesmo. Obrigada, Débora. Obrigada a você, Leti. Muito obrigada, gente.